boa tarde a todos, quem está nos assistindo aqui presencialmente, quem está online. Meu nome é Lucy, eu sou engenheira, minha formação é engenheira civil. Eu trabalhei durante 30 anos na Prefeitura Municipal de Curitiba, uma parte no setor de urbanismo, uma parte no setor de obras e uma parte na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. A minha especialidade é drenagem e eu sou mestre em gestão ambiental. E a aula de hoje vai ser sobre algumas particularidades, né, que a gente encontra em prefeituras e sobre saneamento básico, né? Bom, o saneamento básico, ele consiste em 4 pilares. A parte de abastecimento de água potável, a drenagem urbana, a gestão de resíduos sólidos, né? Enrosquei aqui. Abastecimento, canalização de esgoto, esgotamento sanitário. A lei de 2020, publicada agora recentemente, ela define saneamento básico como um conjunto de serviços e infraestruturas, né? E ela define esses 4 pilares do saneamento básico. Na realidade, eles estão totalmente interligados, eles não são separados. A drenagem urbana depende da quantidade de resíduos sólidos que as pessoas jogam também nas ruas. Os rios urbanos hoje são usados também para diluição de esgotos e eles servem como corpo hídrico receptor da água de chuva, né? Essa lei de 2020, ela é já um plus da lei de 2007, né? A lei de 2007 que começou a questão do saneamento básico, e na lei nova ele apresenta ainda essa questão da gestão associada, que outras empresas podem participar do saneamento básico, e a questão da universalização. O objetivo é a universalização, é atender todo mundo, na medida do possível, porque a gente sabe que as cidades vão se expandindo, e o saneamento básico chega um pouco depois. A gente vai atendendo a população. Você tem loteamentos que são planejados, então, nesses loteamentos que já são planejados, você tem por obrigação já atender, né? Rede de luz, rede de água, rede de esgoto, mas, muitas vezes, a expansão das cidades, ela vai a população vai ocupando aqueles lugares, vai desenvolvendo aqueles lugares, e o saneamento básico tem que acompanhar essas pessoas. Então, a universalização é o objetivo, mas a gente sabe que é uma coisa muito difícil da gente andar junto, a gente normalmente corre atrás, né? Vocês todos são de prefeituras, então vocês já estão acostumados com esses problemas que a gente tem. Às vezes você tem uma área de ocupação irregular, sem tratamento, sem esgotamento nenhum, e vai tudo para o rio, e você tem que se programar para conseguir atender essas pessoas, e atendendo através de outros mecanismos, né? Isso é a parte da legislação. Então, o que é a drenagem urbana? A drenagem urbana, nesta imagem aqui, ela é toda bonitinha, né? Rede de drenagem pluvial, separada da rede de esgotos, tudo separadinho, né? Isso é o sistema de separação absoluta, né? O sistema adotado no Brasil é de separação absoluta. Tem muitos lugares. Nova York, por exemplo, não tem um sistema de separação absoluta. A rede de esgoto é junto com a de água pluvial, e debaixo da neve fica uma coisa bem linda, assim, né? Então, depois que abaixa a neve, tem um serviço de limpeza, desinfecção, uma série de coisas, né? Isso é o ideal. Mesmo em Curitiba, eu sei que vocês são de cidades menores, mas mesmo em Curitiba a gente não consegue 100% dessa separação absoluta, né? Tem muita gente que faz ligação irregular de esgoto na água pluvial e água pluvial na água de esgoto, né? Na tubulação trocada. E isso causa muito problema, né? Causa muito problema porque você não consegue tratar tudo ao mesmo tempo. As redes, as estações de tratamento de esgoto da Sanepar ou de outras cessionárias, elas não estão preparadas para receber um volume de água junto com o esgoto. Isso interfere diretamente em todo o sistema de tratamento. Eles recebem um dia de chuva, eles recebem um volume de água muito grande, e daí nem sempre eles têm condições de atender toda aquela demanda, né? A galeria de água pluvial, ela
uma galeria quebrada, ela dá problema no pavimento, ela então interfere no sistema viário, ela interfere no pavimento. O sistema de esgoto já vem junto com a água pluvial, isso atrapalha muito. Essa fotografia aqui do Rio Caranguejinho, ele foi canalizado, ele fica aqui no Champanhar. Ele foi canalizado, ele estava muito profundo, rompeu a canalização e, lógico, entupiu, não tem muito o que fazer. Então, foi preciso refazer toda aquela canalização, já com reservatório de controle de cheias, porque a quantidade de resíduos e a própria manutenção, né, quando está enterrado, você não sabe quando quebrou ou não. Você só vai descobrir que ele está com problema quando aparecer algum buraco no pavimento. Enfim, a água sempre vai mostrar onde está o problema, né? Você nunca ganha da água, a água sempre vai mostrar onde dá problema. Tá? Na lei nova de 2020, foi incluído que a drenagem urbana agora também tem que ter o tratamento, a limpeza, a fiscalização preventiva de redes. Isso na lei de 2007 não estava, ele foi feito por um adendo em 2018, e agora, nessa legislação nova do marco legal, a gente tem que fazer, inclusive, limpeza, fiscalização, uma série de coisas, né? Isso não é muito fácil, porque você não tem controle sobre o que as pessoas jogam na rua. Você tenta fazer o melhor que você pode, como prefeitura, como gestor público, mas a gente não tem gerência sobre tudo, então você vai resolvendo problemas, você vai tentando eliminar problemas. Bom, o ciclo da água era para ser uma coisa muito bonitinha, né? Que daí choveu, entra uma parte na terra, uma parte evapora, uma parte as plantas condensa, chove de novo. Era para ser uma coisa muito linda. Mas alguns atores agora já estão colocando, inclusive, que as águas residuárias, as águas de esgoto, também fazem parte do ciclo hidrológico, que é uma coisa que você tem que tratar também. E esse ciclo seria muito bonitinho se você não tivesse indústria colocando resíduo industrial no rio. Você tem problemas com a agricultura, porque a quantidade que você coloca de adubo, só 16% é absorvido pelas plantas, porque esse fósforo, esse adubo mineral, ele não é totalmente biodisponível. Então, quando chove, a água leva tudo para dentro do rio, e o fósforo, o nitrogênio que você botou para a planta, ela vai para o rio. Então, na área agrícola, você tem muita contaminação da água do rio por causa de excedentes de adubos que não foram absorvidos pelas plantas e vão tudo parar dentro do rio, né? Aí você tem as cidades produzindo um monte de esgoto, né? Tem um monte de gente morando, quanto mais gente morando, mais problema de esgoto a gente tem. E a questão dos cemitérios. Cemitérios também são poluentes, né? Todo mundo, depois que morre, animais, tudo gera necrochorume. E isso permeia o solo, né? Então, hoje em dia, você já tem necessidade de fazer regularização dos cemitérios, fazer gavetas com espaços, né, para retenção de necrochorume, porque a contaminação do lençol freático pode acontecer se não tomar cuidado adequado. Os cemitérios eu vejo como aterros sanitários, não exatamente como a gente está acostumado, com lixão, né? Mas você tem, aqui em Curitiba, a gente tem um depósito de lixo hospitalar, né? Que precisou fazer toda uma contenção de solo, tem todos os cuidados para evitar a contaminação, mas você tem, tudo permeia, todos esses líquidos, esses resíduos, né? Vão para o lençol freático e pode fazer contaminação de cursos de água que vão acabar parando no rio, né? Isso daqui é só para vocês terem uma ideia da contaminação do fósforo. É um elemento químico só, mas eu tenho, quando eu vou fazer o adubo, eu tiro as rochas fosfatadas, o resíduo dessas rochas fosfatadas vai para o rio. Isso
me dá um monte de problema com eutrofização, porque muito nutriente causa proliferação de algas que podem não ser tão boas assim. Isso vocês já devem ter visto, aqueles lagos que ficam verdinhos, é porque tem muito nutriente. O fósforo é um nutriente, mas dependendo da quantidade, ele vira um poluente, né? Aí ele vai para a produção de fertilizantes, eu jogo mais resíduo industrial no rio, ele vai para a agricultura, é uma coisa boa, mas o excedente vai para o rio. Aí eu tenho o consumo de alimentos, eu tenho todos esses resíduos que, quando vão se decompondo, né, vai para a rede de tratamento, vai para lixões, vai para outros lugares. E o próprio tratamento de esgoto. Isso tudo vai para o rio e causa zonas mortas no oceano. Então, você vê, a gente não tem só o fósforo como poluente, né? Mas o fósforo já faz uma desgraça bem grande, né? Então, qual é a ideia da gente como gestor público? Evitar que isso chegue nos rios. Você tira antes, né? Bom, a partir da legislação a respeito do Plano Nacional de Recursos Hídricos, a gente tem a bacia hidrográfica como unidade territorial de gestão. O que é uma bacia hidrográfica? Dependendo das condições de topografia, a água que cai no morro escorre e vai para um rio. Ela tem uma parte do morro que cai para cá, a outra vai para outro rio. Então, eu tenho divisores de bacia hidrográfica, e a bacia hidrográfica recebe toda a água de chuva que cai nessa determinada área, e isso depende diretamente da topografia. Tá? A bacia hidrográfica do rio Barigui, ela envolve Rio Branco, Colombo, Almirante Tamandaré, Curitiba. Por que eu tenho que prestar atenção nessas divisões de bacia hidrográfica? Tá? O município de Almirante Tamandaré fica a montante de Curitiba. Então, vem de Tamandaré para Curitiba. Almirante Tamandaré tem um solo particularmente complicado, porque ele é um solo mais calcário, ele faz buraco, então as pessoas têm dificuldade em construir suas casas, né? Tem lugares que não pode construir, porque tem parte do aquífero karst embaixo. Então, as pessoas, por condições do local, foram morar muito perto de onde está o rio. Né? A cidade não se espalhou, as pessoas moram mais próximas de onde está o rio. Todo o esgoto, todo o excedente que não é tratado, vem para o rio Barigui e entra em Curitiba no Parque Tingui. Tem um lago, ali tem um parque para amortecimento de cheias. E quando tem uma estação de tratamento de esgoto, bem na saída de Almirante Tamandaré. Então, todo o excedente, vamos dizer assim, tudo aquilo que a chuva não... quando a chuva vem, ela leva tudo que tem em cima da superfície do asfalto. Então, ela leva cocô de cachorro, ela leva óleos, graxas, plástico, o que tiver em cima da rua vem. E entra em Curitiba, no Parque Tingui. Aí você pensa assim, existem doenças que a gente chama doenças de veiculação hídrica, elas são levadas pela água. Ela só fica onde a água se acumula. Beleza? Então, se a entrada de Curitiba é um lugar alto, a água não se acumularia ali e não daria leptospirose. Não. Ali, como já vem uma quantidade de esgoto, existem casos de leptospirose, mesmo sendo uma parte alta do município, porque daí eu tenho todo o amortecimento de cheias ali. Então, eu tenho que cuidar tudo o que tem nos municípios vizinhos que o rio vai trazer. O rio não tem cerca, ele vai para onde ele tem que ir. Né? Então, eu tenho que cuidar, a gestão territorial tem que ser feita entre os municípios, porque todos interferem, um interfere no outro. Né? Aqui a gente tem uma parte já em Araucária, e aqui ele tem um pouco mais de área verde, então ali ele consegue fazer o espraiamento. Eu tenho áreas ali de cheias, o rio sobe um pouco, mas ali ele tem uma área para espraiamento, então ali o problema já é a parte de enchente, de alagamento. Então, em cima eu tenho a questão da qualidade da água e na parte de baixo eu tenho a questão do espraiamento da água. Né? Dentro do município de Curitiba, eu tenho uma parte da bacia hidrográfica do rio Barigui, que é essa em cor-de-rosa,
mas eu tenho várias outras. Essas 3 partes aqui em verde, elas são de descarga direta no Rio Iguaçu. E essa área, o Rio Iguaçu tem uma declividade muito baixa, né? É realmente muito planinho. E não, todos os rios de Curitiba nascem ao norte e vêm todos para o Rio Iguaçu, né? Só que os outros municípios também desembocam aqui. Todos os da bacia hidrográfica do Alto Iguaçu desembocam aqui também. Então, eu tenho vários municípios entrando com água de rios aqui. Se o rio tem pouca declividade, e todas as cidades vizinhas entrando ali, ele acontece o espraiamento, né? Por isso que essa região aqui, ela é mais propensa a ter cheias. Eu tenho um volume de água muito grande e eu não tenho declividade para essa água escorrer. Tá? Curitiba tem uma particularidade. O fato de todos os rios nascerem ao norte e todos virem para o sul, a vocação do município é reter essa água antes de chegar no Rio Iguaçu, porque depois que chegou lá, só vai, né, é muito rápido, né, quando chega tudo lá. Então, para Curitiba foi feito um decreto para reter a água de chuva em reservatórios particulares lote a lote, né, justamente para evitar esse acúmulo todo num lugar só. Vai retendo de pouquinho e vai soltando devagar. Eu vou comentando essas coisas com vocês. Pode ser que tenha alguma coisa parecida nas cidades de vocês, pode ser que tenha alguma coisa que a gente possa ajudar, talvez tenha alguma dúvida que vocês tenham, vocês podem ir fazendo pergunta à medida que vocês vão tendo dúvida. Bom, os rios urbanos, eles servem tanto como corpo hídrico receptor da água da chuva, quanto para diluição dos esgotos, para recarga dos aquíferos subterrâneos, e depois disso ele volta no abastecimento de água potável. Toda a água que infiltra, ela percola por essa zona não saturada e ela se acumula aqui. Quando ela permeou nessa área aqui, ela foi fazendo limpeza, né? As partículas sólidas, os poluentes, eles vão sendo retidos no solo e ela vai ficando mais limpa. Então, em períodos de estiagem, esta água armazenada aqui, ela abastece os rios. Vem das cabeceiras e tal, mas a água que mais abastece é a água dos aquíferos, né? Agora, vocês imaginem a gente colocar uma descarga de esgoto aqui, ou um cemitério aqui, né? Vai tudo para lá, né? Aumentou bastante o número de outorga de poços artesianos. Mas o poço artesiano, quando você faz um furo aqui, ele vai ocupar essa água, mas ele faz um cone, ele seca essa área, né? E a gente vai ver isso no próximo slide lá. Esses aqui são os efeitos da impermeabilização. Eu tenho, de toda a água que cai, à medida que eu vou passando asfalto, que eu vou construindo, que eu vou fazendo estrada, que eu vou fazendo ginásio, enfim, à medida que eu vou urbanizando, esse equilíbrio do ciclo hidrológico é quebrado, ele vai se modificando, né? Então, quando eu tenho uma área com cobertura natural, o ideal é que a evapotranspiração fosse em torno de 40%, o escoamento superficial seria em torno de 10%. O que é esse escoamento superficial? A água que não consegue entrar no solo e escorre por cima, né? 25% em infiltração e 25% em percolação para os aquíferos subterrâneos, né? À medida que eu vou aumentando, esses percentuais vão diminuindo. E quando eu tenho uma área totalmente urbanizada, eu tenho 5% só de percolação, que isso vai para a recarga dos aquíferos subterrâneos, que é o que vão abastecer os rios, que é o que vai dar de água potável. As cidades hoje, elas têm uma situação bem delicada, porque ninguém quer água empoçada numa cidade, ela atrapalha, né? Se você deixa água empoçada, você tem dengue, você tem doença de veiculação hídrica, né? Então, ninguém quer a água empoçada. Você drena, você faz as canalizações para jogar para fora da cidade, né?
Só que, se essa água não infiltra, mais tarde você não vai ter água para abastecer de aquífero, para abastecer rio, para abastecimento de água potável. Então, tem que ter um equilíbrio, né? O que muitas cidades estão fazendo, aumentando a área de infiltração, né? Muitas das cidades pequenas, eu sou de cidade pequena, eu sou do Vale do Ivaí, acho que eu vi que vários de vocês são também, eu sou de Borrasópolis, é bem pequenininho. São João do Ivaí é bem maior, né? Não é não? Sério? Já... Borrasópolis, mais uns dias a gente olha no mapa, ele desapareceu, tadinho, está tão pequenininho. Adoro lá, mas tá difícil. Cidades pequenas, eu acho que estão sofrendo muito, né? Com essa falta de estrutura das cidades, falta de corpo técnico, falta de uma série de coisas, e a gente normalmente tem que se virar em 10 para poder cumprir todas as funções, né? Muitas cidades, aqui vocês podem ver como exemplo São Paulo. São Paulo foi tão eficiente em tirar a água dos espaços urbanos para botar para fora, para proteção de doença, que conseguiu, né? A água foi, agora ela não quer voltar, né? Lá, se dá um pouco de seca, não tem aquífero para abastecer. Se dá um pouco de chuva, não consegue infiltrar água no solo. Então, ficou bem complicado. E a maioria das cidades que tem uma grande quantidade de área impermeabilizada sofre do mesmo problema. Curitiba e São Paulo têm outro agravante. Curitiba, o solo tem uma quantidade muito grande de finos, muita argila. Então, a água tem muita dificuldade para infiltrar, né? E quanto mais difícil entrar, quando dá uma chuva, aí escorre tudo por cima e a água você não segura. Ela vai por cima do asfalto, ela vai por cima de casa, ela vai por cima de onde ela conseguir, né? Então, nas cidades pequenas, seria muito interessante começar já a prever espaços de infiltração, aonde tem um parque para já fazer infiltração, preparar para futuro, sabe? Preparar realmente para futuro. Porque depois é muitas vezes mais difícil de consertar, né? Hoje em dia você tem tanta área impermeabilizada que para você recuperar pelo menos um pouco dessa infiltração de água é muito difícil, né? Então, para vocês que estão em cidade pequena, talvez seja mais fácil começar isso agora. Quanto mais ela consegue infiltrar, mais limpa ela fica, porque daí ela vai percolando, ela vai filtrando junto, né, no processo. Tem o plano de águas do Canadá, foi bem interessante. Era uma região agrícola e o tratamento era feito por uma empresa pequena, né, eles não tinham assim muito treinamento, eles sabiam que eles tinham que clorar, eles sabiam que eles tinham que tratar. E acabou que deu uma contaminação por uma bactéria lá, e como não tinha um controle muito legal dessa questão da cloração, os médicos diziam assim, tome mais líquido que para você recuperar a água. Quanto mais líquido, mais bactéria, mais as pessoas ficaram doentes, né? Foi um caso assim, muito grave de água que infiltrou, mas infiltrou já suja, infiltrou com bactéria, e eles não fizeram um controle adequado. Então, toda a lei de águas do Canadá acabou sendo modificada por conta desse evento, por questões de saúde pública. Foi um caso assim, bem complicado, né? Então, essa questão da percolação, além da gente tentar fazer o equilíbrio, retornar um pouco do equilíbrio do ciclo hidrológico, a gente tem que cuidar essa questão da infiltração, para ser uma água limpa, que não infiltre, né, de água de lixões, de outras coisas, porque mesmo essa infiltração pode causar problema lá na frente. É importante a infiltração, mas é importante que a gente consiga reter poluente antes. Esse mapa aqui é de Curitiba. Eu peguei uma empresa de poços artesianos para saber a profundidade que eles estavam perfurando os poços, né? Aqui, como eu expliquei para vocês, quando você coloca um poço artesiano, ele tem essa curva, esse cone de depressão e fica seco. Então, quanto mais fundo aqui, se tivessem casas aqui, pode até ter outorga, mas não vai sair água, né? Então, você acaba secando do teu vizinho, né? Dependendo da quantidade de poços artesianos, acaba
secando. Então, o que a gente viu com isso daqui? Com esses poços artesianos, tem poços que estão sendo furados com 400 metros de profundidade no centro de Curitiba. A Santa Casa, né, 400 metros. E você vê, foi 400 metros, ele faz um cone. Então, muitos hotéis que tinham poços artesianos ali, secou, né? Como que a gente foi fazer essa investigação? Uma pessoa que trabalha em campo, um dos engenheiros da Prefeitura de Curitiba, chegou e comentou, olha, Luci, secou umas nascentes num tal lugar lá. Eu falei, nossa, mas secar nascente é porque alguém fez alguma coisa, né? Como que secou nascente? Aí a gente foi ver que a quantidade já estava com problema de recarga de aquífero, com baixa recarga de aquífero e muito poço artesiano. Secou mesmo, né? Então, a questão da outorga, eles estão tendo, aqui no Instituto das Águas, eles estão tendo uma quantidade grande de solicitações de outorga, mas tem que ver até que ponto vale a pena, né? Cada um tem que analisar caso a caso, porque pode ser que na área já esteja seco e numa profundidade de 400 metros, nem sempre é viável para todo mundo poder fazer isso, né? Aqui dá para ter uma ideia da gravidade que é você não ter recarga de aquífero. Bom, a gente tem muito problema de enchente em Curitiba. Eu não sei como é a cidade de vocês, eu não sei como que... Cidade pequena acho que não tem tanta urbanização, já não tem tanto problema de enchente. Mas aqui envolve muito planejamento, porque Curitiba tem enchente desde 1911. Desde antes de urbanizar, então a gente já tinha enchente aqui. Também por conta do solo, por conta dessa conformação dos rios aqui das cidades vizinhas, né? Então, aqui é a bacia hidrográfica do Barigui, e foram feitos vários parques, foram feitos mecanismos para que esses parques fossem implantados. Né? Você primeiro começa com demarcação de área que não pode construir, depois você tem que ver como que você vai fazer esse parque, como que você vai fazer o amortecimento de cheias. Isso envolve todo um planejamento prévio, porque você não pode simplesmente chegar lá, vou construir um parque. Se tem um monte de casa ali, já foi ocupado, você não aproveita mais. Né? Então, envolve todo um planejamento. Nas cidades de vocês têm que ver para que lado a cidade está crescendo, né? E ver o que precisa planejar para que a cidade consiga crescer e que vocês consigam atender essas pessoas com saneamento básico, com água potável, com esgoto e com a questão da drenagem. Né? Eu estava lendo o plano diretor do Vale do Ivaí e eu fiquei muito assustada com a quantidade de propriedades rurais que não têm saneamento básico. Porque a Sanepar não chega lá, na maioria das vezes não chega mesmo, não tem como, não dá cota, não consegue. Né? E eu vi que em Pernambuco, o estado de Pernambuco ganhou um prêmio de 2015 a 2016, se não me engano, que eles fizeram biodigestores nas propriedades rurais. Então, eles viram a capacidade que cada um tinha de produzir gás de cozinha com os animais do seu sítio, da sua propriedade rural, e eles capacitaram as pessoas das comunidades próximas para que todo mundo soubesse e tivesse fácil acesso, né? Como consertar, como corrigir, como construir, como fazer as coisas. E eles tiveram um resultado muito grande em saneamento básico em propriedade rural, produzindo biogás para essas famílias. Né? Aí eu fui ver como que era um biodigestor. Eu falei, deve ser muito difícil fazer, né? Na internet, hoje em dia, já tem muita coisa muito legal. Tem biodigestores, daqueles galões de 200 litros, são relativamente fáceis de executar. E numa propriedade rural, isso funciona muito bem. Né? Esse esgoto, esses dejetos não vão parar no rio e ainda gera gás para as famílias. Né? A Caixa Econômica tem esse projeto, foi a Caixa que ajudou, né, no estado de Pernambuco. Então, eu acho que seria bem interessante, caso vocês tenham esses problemas nos municípios de vocês, tem a Universidade de Viçosa, ensina a fazer o biodigestor, dimensionamento, cálculo, tudo direitinho. Eu fiz esse curso, achei bem interessante. E eu
acho que a gente poderia começar alguma coisa nas cidades pequenas para evitar que a água já venha, sabe, que saia do município já suja, né? Que não vá para o outro município com, sabe, o pouco que cada cidade puder fazer, eu acho que faz muita diferença, né? Então, aqui é um exemplo na questão da drenagem, né? Mas essa questão do planejamento, de olhar a bacia hidrográfica como um todo, quais são os vizinhos, quem interfere, o que que tem, qual é a área rural, qual que é, sabe? Tipo assim, esse planejamento, essa questão de planejamento é muito legal. E eu acho que as cidades pequenas são os que mais têm potencial para aplicar isso. Bom, aqui na questão do amortecimento do pico de cheias, eu acho que muita gente já sabe que o Parque Barigui é um lugar para fazer amortecimento de cheias. Ele tem um lago, esse lago vive cheio, então no lago não amortece a cheia, mas o parque como um todo, ele vira uma bacia. E quando vem muita água, o parque inteiro enche, e essa água fica retida. Aqui, logo para baixo, tem um loteamento que foi feito, um loteamento regular, uma situação totalmente regularizada, mas se o Parque Barigui não retivesse essa água, aquelas casas lá já tinham sido tão alagadas com tanta frequência que não tinha condições de manter. Então, ele é bem importante, esse planejamento, essa visão de futuro, porque isso foi feito muito antes de começar a dar problema, né? Percebeu-se que ali era um banhado, uma área alagada, foi feito um loteamento onde é o Barigui, isso foi vendido. Imagine se tivesse um monte de casa nessa área, imagine o problema que não ia dar. Então, isso é uma questão de visão estratégica, de planejamento, de saber onde, para que lado a cidade vai crescer, e o que você precisa fazer para evitar problemas lá na frente, né? O Parque Barigui ele é um reservatório de controle de cheias em linha. Entra numa ponta e sai na outra. E ele acumula água aqui e depois ele vai soltando devagar no vertedouro. Esse daqui é o Parque Guairacá, ele já fica mais no lado da SIC, mas ele não tinha uma área do ladinho do rio. Então, o que foi feito? Um cano de entrada e um cano de saída. Ele entra, sobe, né, acumula água ali, e depois, a hora que o rio abaixa, a água vai embora, né? Tem várias maneiras de se fazer, né? O importante é derreter a água para que ela se acumule aqui e não vá se acumular lá no Rio Iguaçu e prejudicar mais um monte de gente. Tá? Neste rio em particular, esse rio é nos Estados Unidos. E tinha uma construção muito grande, eles desviaram o rio, retificaram. Quando você retifica um rio e você tira as curvas dele, ele aumenta a velocidade, porque ele não tem mais nenhuma barreira, ele vai reto, né? Então, ele pega uma velocidade grande. O rio costuma fazer os seus sedimentos nessas curvas, ele vai deixando o sedimento nas beiradas, né? Então, as curvas são naturais do rio. E eles acharam, não precisa, vamos retificar, a gente muda ele um pouco para lá, e construíram em cima de onde seria o rio, né? Lógico que não deu certo, a água que passa em cima, existe um correspondente que passa embaixo, tem todo um aquífero ali embaixo, né? A água não tem mando, você não manda nela, e acabou impedindo a passagem da água e causou alagamento para cá, né? O fato de você deixar ele reto, antes ele tinha um espaço, tem depósito de sedimento. Se não tem muita declividade, o sedimento vai para o fundo e entope. Isso causou muito problema mesmo. Foi a ponto de tirar totalmente a construção do lugar, né, porque estava atrapalhando a cidade. A cidade precisava que aquela construção deixasse a água passar, né? Isso não é uma coisa incomum, é uma coisa que está acontecendo em muitos lugares. Isso também é uma questão muito importante para quem é gestor de cidade pequena. É muito comum construir muito perto do rio. Eu vi numa reportagem na Amazônia, ontem, passou no Jornal do Meio-Dia, as casas em cima do rio. Daí uma pessoa mostrando, em 2000 e tanto alagou até aqui, em 2000 e tanto alagou até aqui, 2000 e tanto alagou até aqui. Já sabe que vai alagar,
sabe? Aí, porque as pessoas estão perdendo tudo. Vão perder mesmo. Construiu muito perto do rio, o rio toma o que é dele. Né? É tipo assim, está vendo que vai dar problema. Então, evitar delimitar áreas para ter um espaço para o rio ter o seu espaço de... Né? Porque o rio, as cheias são cíclicas. Uma hora sai do leito, depois, em épocas de seca, ele volta. Então, evitar que as casas fiquem muito perto dos rios e deixar o espaço para o rio espraiar, né? Porque ele precisa espraiar de vez em quando. Né? Para não ter que dar esse problema que a gente tem aqui. Né? Aí, isso é lá nos Estados Unidos. Não, olha que besteira que fizeram. Aqui tem um prédio de 20 e tantos andares e eu tenho um cano de 1,5 m aqui. Isso foi construído muitos anos atrás, quando Curitiba tinha uma área impermeabilizada menor. Então, uma parte ainda infiltrava, e o que escorria por cima, ou que ia pelos canos, era um volume de água menor. Né? Esse prédio está edificado, e o cano é de 1,5 m. Se eu fosse considerar a impermeabilização hoje, eu teria que considerar um cano maior. Mas eu não tenho como trocar esse cano. Eu não tenho mais como trocar esse cano. Né? Então, agora, se ele estiver entupido de sedimento, se ele estiver lotado de sedimento, faz o quê? Não faz mais nada. Nesse lugar aqui, vai ter que esperar até o dia que der problema e depois ver o que faz. O que acontece nesse caso? Dá alagamento a montante. Né? Retém água ali, dá alagamento para as casas das outras pessoas a montante. Né? Isso é um tremendo de um alerta para as cidades pequenas, para não deixar isso acontecer, porque depois não tem como arrumar. Né? Isso é bem importante num planejamento estratégico. Tem um rio, mas é um rio pequenininho, tem pouca água, não dá nada. Né? Não dá nada hoje. Se a sua cidade crescer, vai aumentar o volume de água, porque ela não vai ter onde infiltrar, ela vai correr por alguma canalização e vai dar problema. Então, evitar sempre que possível, sempre que... A legislação hoje previne isso, né? A legislação não permite que você construa em cima de rio. A lei de recursos hídricos é muito clara. Os rios são propriedades da União. Então, é propriedade da União, o município não pode autorizar a construir em cima de rio, né? Para não acontecer essas coisas. Isso daqui é um supermercado. Esse caixotinho aqui, ele tem 5,20 por 1 e pouco. E começou a parar sedimento, e parar sedimento, e parar sedimento, e chega uma hora ele desceu. Né? Acontece. Não tem o que fazer. Né? Tem como consertar, claro, tal, mas por que construir em cima? Né? Por que criar um problema para todo mundo e para si próprio? Né? Então, a questão do planejamento é muito importante em cidade pequena, porque vocês ainda têm essa possibilidade de não deixar esses erros acontecerem. Isso é um outro rio que foi renaturalizado. Esse rio estava embaixo aqui desse viaduto, isso é em Seul, e a paisagem era feia, o rio não circulava. Esse é o rio Changjiangshou. E era muito feio. Esse viaduto era muito alto, era muito sujo, a paisagem urbana muito ruim. Né? E eles colocaram, a equipe técnica que fez isso daqui acabou se projetando no mundo inteiro. O cara que decidiu fazer isso acabou virando o prefeito da cidade. Teve uma repercussão muito boa desse rio, dessa limpeza, vamos dizer assim, né? Deu uma melhoradinha na paisagem. Só que é um trecho curto, são 6 quilômetros só de rio que foi feita a renaturalização. Renaturalização sem as curvas, do jeito que deu, né? Mas hoje é um espaço de lazer, é o lugar mais procurado da cidade, é um lugar onde as pessoas vão passear. Enfim, ele fez uma mudança não só na paisagem, né? Isso prova que os rios conseguem conviver com a paisagem urbana. Né? Você precisa de um lugar bonito, de um parque bonito, de um lugar legal na cidade para a sua família ter o seu lazer. E isso teve muitos outros reflexos. Né? Ele diminuiu a questão da temperatura, ele melhorou, porque o asfalto, vocês sabem, reflete temperatura, então diminuiu a temperatura, melhorou a paisagem.
teve uma série de melhorias para as pessoas que moram naquele lugar. Houve uma valorização do entorno urbano por ser um lugar mais agradável do que era antes, né? A valorização dos imóveis, uma série de outras vantagens. Esse é um loteamento que foi feito nos Estados Unidos respeitando os espaços dos rios. Dá para fazer do mesmo jeito, dá para respeitar o rio, todo mundo mora bem e tem um lugar legal para morar, né? Então, principalmente em cidade pequena, que ainda tem espaço, que o metro quadrado não está tão disputado, não está tão caro assim, para as pessoas terem uma qualidade de vida, né? Eu conheci uma moça que ela trabalhava numa grande construtora de Curitiba. E eles faziam loteamentos de alto padrão e grandes, mas sempre tentando dar sumiço no rio, porque daí valorizava mais a área, conseguia construir mais. Ela mesma foi embora de Curitiba morar num lugar onde tem mais espaço, mais verde, onde tem rio no condomínio dela. Então, você vê que existe uma exigência de mercado para você aproveitar ao máximo cada centímetro quadrado. Mas, na realidade, o metro quadrado mais valorizado é aquele que tem uma qualidade de vida melhor, né? Isso ainda dá para fazer em muitas cidades, dá para você fazer ótimos loteamentos, uma qualidade de vida muito legal para a população, e sem você ter problemas de drenagem, por causa que o rio resolveu que ele está na hora dele extravasar, né? O rio sempre vai extravasar, ele vai fazer isso. Ano passado, ano retrasado, teve o Rio Bom, né, que extravasou, passou água por cima da ponte, levou tudo em volta, e graças a Deus a ponte ficou no lugar, graças a Deus, né? Eu passava por aquela ponte praticamente todo dia, eu fui fazer o 2º grau em Apucarana, e a gente ia de ônibus todo dia e voltava. Então, foi muito gratificante ver que a estrutura lá, né, foi muito bem feita, e que, apesar de toda a enchente, apesar de toda a dificuldade que a população ali passou, as casas estavam num lugar mais preservado, eles respeitaram uma faixa de segurança do rio, as casas estavam mais para lá, a estrutura aguentou, o rio tinha espaço para extravasar, né? Foi bem legal de ver que funcionou. Uma das coisas que dá para fazer para a questão da drenagem é pavimento poroso. É um sistema de pavimento poroso. Vocês já devem ter visto aqueles pavimento poroso em plaquinhas de cimento, que é poroso. Qual a diferença? Não tem areia. Eles tiraram os finos, ficou só o concreto e as britas. Só aquele blocrete, só aquilo ali resolve? Não. Se ele não tiver lugar para infiltrar, ele ajuda muito. Mas só aquilo ali não resolve. Então, você tem que ter um sistema embaixo, você tem que ter uma camada de brita, você pode ir colocando várias outras camadas. Aqui eles têm uma camada de filtração para poluente, ele tem uma retenção, ele tem dreno, tem alguns que colocam uma camada para amortecimento de impacto. Toda tubulação de drenagem, ela tem que ter um cobrimento de terra, porque senão passa um caminhão e quebra tudo e entope tudo a mesma coisa. Então, esse amortecimento de impacto nada mais é do que uma camada de brita, que ela é permeável também, né? E a água se acumula nesses vazios. Ela fica acomodada nesses vazios aqui e você pode ou não ter um dreno. Para onde é legal isso? Em áreas de estacionamento. Você tem o pavimento, mas do ladinho você tem áreas de estacionamento. Então, você não tem um tráfego tão pesado ali. Ali cabe pavimento poroso. Tem uma cidadezinha do interior de Santa Catarina que fez um parque e toda a área de estacionamento deles é em sistema de pavimento poroso. Ficou muito bom. Dá alagamento direto, mas é muito próxima de um rio, mas eles fizeram todo o estacionamento em sistema de pavimento poroso, e ela recebe essa água, ela acomoda essa água, e deu 1, 2 dias, está tudo arrumadinho de novo, não prejudicou piso, não estourou, não deu rachadura no pavimento, ficou muito bom, né? Eles tinham um problema, e eles resolveram de uma maneira bem interessante, né? O pavimento poroso, ele funciona muito bem. O ideal seria que principalmente em área industrial, que você tem um pátio muito grande para estacionamento, né, estacionamento de caminhões, se você tiver a possibilidade de não pavimentar isso, de deixar permeável para que a água consiga infiltrar,
para que você tenha recarga de aquíferos já numa situação de filtragem. Então, é muito legal. Aqui, a legislação daqui exige que, no mínimo, 25% da área total do terreno seja permeável, ou grama, ou alguma outra coisa. Não é obrigatório o pavimento poroso, mas ele poderia ser usado. Tem que caber na legislação, tem que ser adequado à legislação, né? Quem faz a legislação pode ou não aceitar a questão do pavimento poroso, né? Mas, principalmente, a área do Boqueirão, onde já era uma área de banhado, vamos dizer assim, né? Lá tem muito problema de empoçamento. Então, se os estacionamentos deles pudessem ser todos em pavimento poroso, ou que fossem, pelo menos, não asfaltado, fossem brita, resolvia o problema, ajudava bastante, né? A drenagem, a gente diz que é sempre a soma, nunca uma coisa só. É um vizinho que faz uma parte porosa, o outro que faz um reservatório, é o amortecimento da prefeitura. A drenagem é sempre uma soma, nunca uma coisa só, né? Então, isso é uma das possibilidades que podem constar na legislação dos municípios. Isso é do plano diretor de drenagem da Filadélfia. Lá tem telhados azuis. A gente conhece muito telhado verde, né? Mas lá eles têm telhados azuis que é com pedra. Aqueles telhados que, tipo assim, por questões estéticas, ou cada cidade tem o seu planejamento, mas quem não tem os telhados convencionais, que gosta daqueles telhados mais retos, o telhado com cobertura em brita, ele diminui temperatura, ele diminui poluição. Os telhados verdes, você diminui muito a poluição, o fato de você não ter que fazer transporte, você ter ele já mais perto da cidade. Você gasta muito menos transporte, você tem uma série de outras coisas. Fazer fazenda verde também não é uma coisa muito simples, existe muita poluição, você tem que fazer ele sempre coberto, ele não pode ser ao tempo, tem que ser tipo estufa, porque cai muita poluição de veículos, né? Aquele particulado que fica no ar dá muito problema. Mas o telhado verde, além da função de reter temperatura, de tirar a ilha de calor, na Alemanha foi feito porque era muito frio e o telhado verde se comprovou ser uma forma de manter a temperatura das casas, então gasta menos com ar-condicionado. Ele tem uma série de outras funções do que ser só o bonitinho, né? Mas ele também é uma maneira muito eficiente de fazer controle de descida de água, né? Porque ele tem camadas para reter a água da chuva e demora mais para chegar no rio. Quanto mais tempo demora para chegar no rio, menor a concentração, menos risco de enchente, né? Tem muitas cidades, principalmente nos Estados Unidos, Canadá, já tem muita coisa, que eles recebem incentivos fiscais. Quem tem esse tipo de telhado paga menos imposto porque ajudou a cidade a reduzir a obra de controle de cheias, né? Então, quando você tem muita área impermeável, você precisa fazer para voltar ao equilíbrio, né? Gente, a arborização urbana interfere também na questão dos rios. Isso daqui, essas imagens aqui são no Conjunto Vitória Régia. O Conjunto Vitória Régia, ele fica muito perto ali do Barigui, ele está muito próximo do rio Barigui, e para baixar o nível do lençol, o loteamento foi feito com canais de drenagem. Esses canais de drenagem têm 11, 12 metros, e daí mais a rua. Esses canais de drenagem, eles serviram para baixar o nível do lençol, para poder construir naquela área, né? Mas esses canais não são muito largos. E daí plantaram árvores dos dois lados. E, lógico, esses canais têm as ruas, então você tem tubulações aqui, né? Onde tem as ruas aqui e as quadras. Então, eles plantaram algumas árvores que talvez pudessem ter sido colocadas árvores melhores, né? Para vocês irem vendo que muitas coisas influenciam a drenagem. Neste canal aqui, ele foi plantado uma árvore chamada plátano. Ele não é uma árvore característica do bioma da gente aqui, da Mata Atlântica. E essa folha, umas 10 folhas tampam uma boca de lobo. Então, atrapalha para entrar.
Tem uma época do ano que todas as folhas caem, e daí o bueiro fica a coisa mais linda do mundo, não passa nada. Tem que uma equipe fazer manutenção, né? Se fosse um outro tipo de árvore, talvez pudesse fazer uma manutenção com menos frequência, menos gasto público, né? Aqui eles plantaram um coqueiro chamado gerivá. Esse gerivá é muito comum em arborização urbana. Ele dá um coqueiro muito bonito, dá aqueles coquinho amarelinho, mas a folha desse coqueiro ela tem 4 metros. Ela demora para degradar. Então, vocês imaginem a quantidade de vezes que tem que limpar essa canalização, porque cai essa folha lá, né? No Jardim das Américas, aqui, a gente tem muito problema de drenagem, porque foi plantada uma árvore chamada cibipiruna. Ela tem uma raiz muito forte. Ela corta tubulação, ela corta. Ela vai fazendo, ela abraça, ela arrebenta a tubulação. Você tem que trocar com frequência. Árvore certa, lugar certo. Não é bem assim você plantar qualquer árvore. Tem árvore que pega na rede da Copel. Tem gente que planta abacateiro na rua. Cai abacate, sabe? Pode cair na cabeça de uma criança. Em Brasília, no eixo monumental, tem pé de jaca plantado na calçada. Gente, aquilo escorrega, que é uma beleza, uma maravilha. Imagina que é uma jaca na cabeça de quem está passando. Graças a Deus, lá em Brasília, ninguém anda a pé, né? Porque é assim, eu fiquei, meu Deus, mas será que eles plantaram jaca aqui mesmo, sabe? Como, né? E isso daqui é no Parque Tingui, esse é o Rio Barigui, e plantaram araucárias. A araucária não suporta umidade, a raiz não aguenta a umidade. Então, não adianta plantar araucária lá, vai morrer tudo, né? Eles estavam tentando fazer a recomposição das margens, porque vocês podem ver pela cor da água que vem muito sedimento, tem muita terra, a margem não tem raiz, não tem nada que segure, então o sedimento corre solto, né? E araucária, tipo assim, é muito legal plantar araucária, precisa, tem que ter espaço. Mas na barranca de rio não adianta, porque vai morrer tudo, sabe? A pessoa fez a muda, demorou para fazer a muda, perdeu a muda porque botou num lugar inadequado, né? Essa árvore aqui chama alfeneiro. Ela tem, todos os municípios têm esse abençoado dessa árvore. São a praga dos infernos. Ela é uma exótica invasora. Aonde você plantar, ela vai matar tudo que tem e ela vai colocar, as sementes dela produzem muitos pássaros. Tem épocas no inverno que só tem essa plantinha para passarinho comer, então ele faz dispersão muito legal. Em 4 anos ela cresce e fica bonita. Eles chamam de árvore de prefeito, porque ela cresce que é a coisa mais linda. Nossa, fiz uma arborização maravilhosa. Essas florzinhas dela, ela tem um pólen muito fino. A gente tem pelinho no nariz para evitar que essa poluição difusa entre. Mas isso é tão fino, que ele entra e vai para o pulmão. Então, isso dá muito problema de pulmão para crianças, né? Ela é uma exótica invasora, ela tem respaldo de corte pela portaria do IAP. Ela está elencada como exótica invasora, então, o ideal seria a limpeza, né? Porque ela realmente mata tudo. Aonde ela vai, ela mata tudo. E ela dá muito problema de saúde. Né? Ela dá muito problema cardiorrespiratório. E tem em tudo que é lugar. É uma árvore bem complicada, né, de se manter. Eu não sei se já está no horário do intervalo. Acho que, não sei. Eu estou sem relógio. Eu acho que 15 alguma coisa. Não. Então tem tempo. Esse foi o último slide. Eu tinha programado algumas coisas, nos tópicos tem bastante coisa. Eu gostaria muito de saber quais são os problemas que vocês têm na prefeitura de vocês. Aonde que a gente consegue ajudar vocês nesse tipo de coisa? Em anos anteriores, o que acontecia? O prefeito não fazia as galerias pluviais, porque era uma coisa que estava enterrada. Não dá volta. Quer dizer, hoje, a cidade tinha muito terreno vazio, nem a minha região, que é do Arenito, lá a região de Paranavaí, a água filtra facilmente.
Só que vão acontecendo as construções, né? Aí o que acontece? Hoje não tem galeria, a água vai correr em cima da pista. Aí não tem asfalto que aguenta. Não. Uma série de problemas que... Aí para você resolver isso, o que teria que fazer? Abrir a rua, fazer a galeria, o asfalto você tinha, né? Quer dizer, o custo disso aí é absurdo. Pois é. É o tal do planejamento, né? Aquilo que você não planeja antes. Volume de água muito grande. Aí a cidade, aquela água vem lá de cima, vai para o centro, começa a ter problemas de inundação, não, mas... Alagamento, dá uns empoçamentos ali. Você sabe que isso era muito comum. Tem uma cidade em São Paulo, Santo André... Tem uma cidade em São Paulo que a drenagem lá não é feita por tubulação enterrada, como a gente está acostumado. O escoamento é pelas laterais da rua, mas eles fazem só ondulações na pista. E não tem boca de lobo, não tem onde entrar essa água. Lá ainda tem a vantagem de que as ruas têm declividade alta e a cidade já está totalmente construída, não tem mais um terreno vazio, São Caetano do Sul. E não, simplesmente eles não têm interesse em refazer isso. É uma cidade que tem verba, é uma cidade que tem uma população, assim, digamos assim, toda a população pagante de IPTU conseguiria modificar muitas coisas, mas a drenagem lá foi feita exatamente isso como você está falando. E eles não têm galerias, não têm boca de lobo, e é só gente, uma loucura. Você passa de carro, você vai fazendo assim, ó, na rua inteira. Não tem galeria. Aí você vai ter que fazer aquela, tipo assim, vai ter que ser por partes. Vai ter que escolher uma rua, vai ter que fazer aquela rua, depois vem verba, faz outra rua, né? A parte de esgoto lá tem tudo direitinho. 80% de esgoto. Que bom. Não é muito comum, isso é um percentual muito alto, muito alto. Esgoto. Mas a questão da drenagem... E lá vocês teriam espaço para pelo menos fazer praça, dentro da praça, parte de caminhada para fazer acumulação de água em pavimento poroso, por exemplo? Não precisaria disso aí, porque o município é pequeno, né? Quantos mil habitantes, mais ou menos? 6 mil. 6 mil é pouco. Porque a própria Arevido, a drenagem é nos quintais, porque lá são lotes de 600 Ele consegue metros. infiltrar bem. Se infiltra bem, né? A maioria não é tudo construído. Sim. Infiltra bem. Só que nas ruas tem esse problema, que o asfalto não aguenta deitar água. Não, realmente não. E não adianta você fazer uma base boa, não adianta você botar camadas boas no asfalto, porque a água vai passando por tudo e vai levando tudo. E ali na região tem muitos municípios que têm esse problema. Você não tem galeria. Eles confiaram muito no solo, né? O investimento de você fazer galeria praticamente é mais caro, é quase o valor do pavimento. Né? E lá tem muito problema de erosão, né? Essa região do noroeste. Por causa do arenito. A água vai lavando, né? Vai levando tudo. Tem municípios de Santa Cruz do Monte Castelo lá, nós tivemos com o deputado Abramo, que estão direcionando lá uma verba de 30 milhões para combater a erosão. Porque caso sério, se deixar, a cidade vai embora. Né? Minha cidade mesmo, se não tivesse construído uma barragem lá. Qual que é o rio de vocês lá, o rio principal? Que fica mais perto lá é o rio Paranapanema. Né? Paranapanema, é grande. Os rios pequenos desembocam todos lá. Oi. Qual que é a sua cidade? Alto Paraná. E o que você tem de maior problema lá? Mesmo? É também problema de solo? Não, é o mesmo problema. Porque lá o solo é muito arenoso, então a água vem e vai levando embora.
Então, eu acho que até para fazer galeria de águas pluviais lá seria um problema sério, né? Porque a galeria, o que mais acontece é você soltar uma galeria da outra e ali forma um bolsão de erosão e seria bem complicado. O ideal ali seria fazer de uma maneira que a água escoasse, mas que não carregasse tudo. Talvez em brita com bidim, porque senão vai levar tudo. Lá na divisa do município, que foi feito com brita, com bidim, mas foi feito numa passagem, né? E lá foi feito porque teve, sim, um problema no Ministério Público, então a gente teve que fazer. Está funcionando bem, porque o bidim ele retém muito, né? Ajuda é um muito. material muito bom. Ajuda muito. Né? Então, e a brita, né, ali foi feito camada. Porque a brita, como ela vai deixar mais espaço, como ela deixa mais espaço que a areia, ao invés de levar a areia, ela corre ali. Ela retém, né? Sim. Mas foram feitas camadas assim, de 1,5 metro, 2 metros. E está funcionando bem. Mas nós temos um grande problema lá dentro do município, que é um conjunto habitacional que a gente tem, que foi feito sem pavimentação, sem galeria, sem um mínimo assim, de infraestrutura, e é onde nós estamos com um problema enorme, e a água vai levando lá. Lá está com problema no Ministério Público justamente por isso, por causa da galeria. E eu acho até que a galeria, no caso de vocês, só construir a galeria convencional, eu acho que não vai resolver 100%. Eu acho que pode gerar mais problema pontual, né? A questão da manutenção vai ser bem complicada. Os trechos são grandes, então para você fazer de um trecho e outro trecho, você não consegue. Você tem que fazer a galeria direto até lá embaixo, porque senão você vai fazer ela isolada. Mas aí o que acontece? Essa parte que não foi feita, e é que foi feita, a bitola que foi usada no tubo, ela não vai comportar aquele volume de ar que você vai jogar de cima ali, entendeu? Entendi. O ponto onde a gente está, até você chegar lá no dissipador, é muito grande o trecho, né? Então, É um trecho grande. Então, para você ir fazendo de trechos pequenos, tem que ser uma obra planejada, assim, tem que ser um planejamento muito grande e tem que ter uma continuidade, porque se você pegar, assim, passar de uma gestão para outra, você já quer, Não. Você sabe que a gente sempre diz que prefeito é uma coisa que dá e passa, né? Exatamente. E os técnicos é que tem que dar um jeito de arrumar as coisas depois. Você sabe que no caso de vocês tem uma situação bem interessante que na Nicarágua eles fizeram tubulações, mas o poço de visita ele não dá continuidade só para água, só para empurrar água para lá. Ele já faz a infiltração, porque como vocês têm um solo que infiltra bem, talvez nos poços de visita, quando vocês forem implantar a drenagem, nos poços de visita, quando liga 2, 3 linhas de rede, fazer um de infiltração, para que vocês tenham condições de parar a força da água ali e não começar a ruir tudo, sabe? Não fazer de não ir corroendo pelas beiradas, assim, sabe? Porque daí você tira a força da água, né? Esse é um trabalho muito legal que foi feito. Foi uma comitiva de Curitiba que foi para Nicarágua aprender como é que eles faziam lá. E eu achei fantástico, mas o solo deles é muito diferente do nosso. Aqui não infiltra de jeito nenhum, de vocês infiltra. Eu acho que seria uma boa perspectiva de vocês terem pontos, toda vez que recebe a canalização, para evitar a força da água, fazer pontos de infiltração para evitar que vá corroendo essa tubulação. Porque uma manilha colocada na outra não emboçou direito, entrou água, ela vai fazer buraco, ela vai fazer um rombo. Vocês poderiam explorar essa situação, já que não foi colocada ainda, e à medida que vocês forem fazendo a implantação, gerando pontos de infiltração. Primeiro que vocês vão conseguir fazer recarga, a filtração da areia é fantástica, né? E vocês conseguem tirar a força da água para ela não ir levando tudo embora, né? Eu posso mandar esse material da Nicarágua para vocês, que eu acho que seria muito interessante de vocês verem isso. Eu não sei se tem mais alguém que tem o mesmo problema de solo no município de vocês também, não? A terra de vocês é um complicador, vamos dizer assim? Não? Qual o problema que você tem na sua cidade? O que vocês têm de mais problema lá? Você quer falar? É que eu sou mais velho, assim, eu prefeito lá, nós temos um problema lá, numa tubulação também, igual assim, eles falaram, vai dar um afogamento uma hora. Por quê? Porque fizeram um loteamento agora e tinha só uma tubulação, e inclusive ela
passa cruzando embaixo de várias casas. Fizeram uma galeria, depois fizeram as ruas atravessadas e não seguiram as ruas. Ainda tem um problema lá. Inclusive tem uns locais soltando até rede de esgoto em cima, umas casas lá, umas coisas. E agora fizeram um loteamento na entrada da cidade, que a bacia jogava dentro de uma... Eles falaram que era um lago, mas não é lago. O lago, porque ele dava infiltração, ela não saía, ficou um lago. Agora que fizeram as galerias, já está vendo que está secando, já que não é lago, não tem nascente. Eles falaram que Era abastecido para água. Eles falaram que é da prefeitura fazer um parque, mas lá vai ter que tirar, tem umas árvorezinhas lá que nem árvore não é, aquelas nativas mesmo, né? Então ela secou. E a água agora da infiltração daquela região, que vai ser uma área comercial, residencial, vai descer muito água para a galeria. E o tubo da galeria lá, acho que é 1,20 m. E as outras águas que estão na região lá, vai dar muita água. E ela vai afogar bem naquela boca ali na rodovia, que tem uma rodovia que atravessa. Eu acho que ela vai passar por cima da rodovia, vai chegar na região aí, vai ter que passar por cima do asfalto. Você conhece? E a água você não ganha dela, ela vai passar mesmo. Então esse é o problema nosso também, vai afogar ali, ela vai. E essa água, quando foi feita a tubulação, ela não tinha casa, chegou no alagado, tinha uma lagoa no centro da cidade. Tinha uma lagoa, tinha várias nascentes na lagoa. E eles pegaram e fizeram uma praça, não fizeram, devia ter feito um lago, né, ficar bonito, não fizeram. Fizeram uma praça, deram peito de pavê, eles fizeram várias drenagens, tipo uma espinha de peixe. Sim, fizeram você para drenar essa água. Fizeram peito de pavê, praça inteira. Aí nós fizemos outro projeto de reforma, retirando tudo o peito de pavê, foi feito paver. Mas mesmo assim, quando dá muita chuva lá, o pessoal reclama, que a água passa por cima do asfalto. E tinha uma viela que saía essa água, fizeram a construção dessa viela, que ela passava entre as casas, quando ela alagava muito mesmo, agora ela não passa porque ela tem uma boca grande lá, mas quando chove demais ela não consegue, ela entra na casa, o pessoal tem um sindicato, que é dos trabalhadores do município, ela tem que estar por dentro, ela alaga tudo. É um ponto crítico nosso. Mas é difícil acontecer, mas quando chove... Quando chove bastante. Mas você vê, a chuva, a tendência é aumentar, né? E todo problema, a tendência é aumentar, né? Bastante árvore, por ser uma praça, acaba entupindo todas as bocas de lobo, né? Vira completamente um lago lá embaixo, porque era bem... Vocês já tiveram um problema com a raiz da árvore entupindo essas bocas de lobo, de entrar por dentro da galeria, não? Não. O problema nosso hoje é falta de manutenção, porque o prefeito não tem uma especificação da pessoa que fala isso aí, porque antigamente tinha e não entupia. Agora tem várias bocas no município entupidas, que foi deixando, e agora está difícil de desentupir. Talvez entupiu até o PV, porque tem várias ligações nele, ele tem que quebrar, tem lugar que não quebramos um asfalto tipo 70 metros, para poder estar chegando no PV lá e desentupir. Aconteceu vários aí. Vai ter que fazer várias agora, tem várias ruas. Muita gente fala que o prefeito fez umas coisas antigas, pegou um dinheiro e não fez a galeria, só colocou o tubo a boca de lobo. Diz que por isso que essa boca de lobo entope. Diz que eles fez a boca de lobo camuflado. E o problema é que como é enterrado, você nunca vai saber o que realmente tem lá, né? Eu trabalho há 25 anos lá e assim, foi mais antes de mim assim, entrar lá, a cidade tem 50 e poucos anos, uns 20 anos antes de entrar lá. E era muito, ele chegava o dinheiro na conta, né? O prefeito ia fazendo, ele entrava na conta dele, tudo que queria, né? Não era igual hoje, tem fiscalização do Estado, do Federal, e tem no município tem engenheiro antigamente, né? Vocês têm corpo técnico na prefeitura que faz projeto dessas praças? Não, vocês têm que contratar por licitação? Como que funciona? Alguns contratos, por exemplo, essa engenheiro tem duas, essas duas. Elas são secretárias, as duas são engenheiros. Mas antigamente não tinha um engenheiro, às vezes não vinha trabalhar, não trabalhava. E o problema da prefeitura, eu acho que vocês têm o mesmo problema que eu tive. Você tem que descobrir como é que faz, né? Exatamente. Tudo você tem que descobrir como é que faz, porque ninguém vai te contar. Não adianta, ninguém vai te contar. Até se descobrir, você não É bem complicado. recentemente, né, a gente teve, até já está finalizado, um parque ecológico bem grande lá no município, ficou bem legal. E a pracinha no residencial Calé, porque já terminou agora também, ficou bem legal. Esse parque ecológico, como que vocês fizeram? Na verdade, quando eu entrei, já estava terminando, logo você vai explicar melhor, não? Você já foi um parque ecológico pelo IAT, de uma área verde do município lá, só que na verdade fez só uma praça negócio, só que nós temos uma parte verde que vai fazer pista de caminhada, que vai fazer com pedris, que vai ter feito pedris, daí por prefeitura de asfalto, falou assim, não, uma coisa tem que fazer natural, só para você caminhar, ele ia fazer para pedalar, mas pedalar em
mato mesmo, né? Mas essa parte não foi feita, é uma segunda etapa. Só que foi feito um parque, mas foi feito uma praça. Não foi feito nada assim de diferente. Mas uma coisa muito legal de você ter essa questão do planejamento é que você fazendo o planejamento e os moradores da cidade comprando a tua ideia, o prefeito acaba usando isso como plataforma de governo. Eu comecei a fazer aqui no Jardim Botânico, tinha aquela estrutura lá do Franz Krashberg, que tinha exposição antes, daí quebrou todo o policarbonato, tiveram que tirar a exposição de lá. O prefeito nem sabia que a gente estava estudando aquela área, né? A gente começou a fazer levantamento de carga, quanto que aquilo ali poderia receber de fotovoltaico, quanto que precisaria gastar. A gente começou a fazer estudos, e daí nós apresentamos, né, para a secretária, e ela viu que seria interessante, que dava uma economia legal. Aí virou, tipo assim, não, tem que fazer. Né? Então, o fato de vocês poderem propor, né? Proponham coisas. E se a comunidade comprar a ideia, você vai ver que o próprio prefeito acaba executando aquilo porque entende que a comunidade quer aquilo. Então, é muito legal de você poder aparecer um problema, propõe uma solução. Pode até não ser a melhor solução naquele momento, mas quando você propõe uma solução, as coisas vêm, as pessoas começam a dar ideias, aquilo começa a evoluir, você consegue fazer uma coisa bem legal. Isso de ter rede de esgoto passando por baixo das casas é um tormento, porque você vai demorar muito tempo para conseguir arrumar isso, né? Mais ou menos, já até avisei para nesse local aqui, mais ou menos está tendo, porque eu até fui fazer um curso numa igreja lá, eu sei que não tem drenagem, não tem caída para a rua, ele não dá fossa onde eles estão. Cara, uma coisa muito importante, que ou vocês fazem agora, que a cidade é pequena, que ainda tem jeito de vocês fazerem isso, que depois não tem mais. Até tem, mas dá muito mais trabalho. Fazer o mapa das redes de esgoto de vocês, sabe? Manter esses arquivos, ter informação, para quem vem depois de vocês ter uma ideia do que está acontecendo. Porque mais dia, menos dia, você também vai se aposentar e o conhecimento vai embora com você. Você sabe que aquele cano está passando lá, mas mais ninguém vai saber. Então, é muito importante vocês fazerem o registro disso. A galeria não tem mapa. Daí, esses dias, eu comecei a fazer. Pegar um antigo, você jogar os loteamentos, pedir uma estagiária, começou a desenhar, porque não existia. Foi fazendo um loteamento, tem loteamento que não existe. Então, não está fazendo isso aí, porque quem futuramente vai ter isso aí. Sim, quem vem depois de você não tem a menor ideia do que está acontecendo. Então, essa parte de registro, o que vocês puderem registrar. Né? Hoje a gente tem rio em Curitiba que está canalizado, a gente não sabe onde está passando. A Sudeste, quando tinha gente que funcionava, eles tinham tudo mapeado. Eles que faziam os projetos da galeria. Sim. O tubo tinha que ser de 1 metro, depois aí eles projetavam de 1 metro, aí o prefeito botava de 40 centímetros só, porque é para economizar. E assim vai. Hoje a Sudeste, lá que atende nós lá aqui no Paranaguá, tem um funcionário, 2 funcionários só, que vinculou com o IAT agora, né? Sim. Mas aquele cara, como é o nome dele? O Valdir. Valdir. O dia que ele aposentar, ele é o arquivo vivo, você perdeu. Ou você arruma isso agora, ou você não arruma mais. Teve gente da Sudersa que eles não deixaram se aposentar, gente da Sanepar que eles não deixaram se aposentar. Ou você passa o teu conhecimento aqui, porque senão nós estamos perdidos. Nós estamos perdidinhos. Então, é muito legal, se vocês puderem ir registrando isso, mesmo que nem você falou, pega uma estagiária, faz 2 metros de rua, não tem importância. Mas você não consegue planejar nada se você não sabe o que você tem. De que cidade que você é? Cafelândia. E qual o problema que você tem lá? Graças a Deus. Questão de rede apodrecendo já, de mal executado, e material também mal feito. Questão do poda das árvores, estão cortando a cidade toda, o centro da cidade toda está indo abaixo, isso é pela própria prefeitura, daí um problema isso daí. E a Sanepar está fazendo uma troca da estação de tratamento de esgoto para a área rural da cidade, e está passando um interceptor por algumas nascentes, e elas estão secando também.
E isso eu acho que se envolve muito da... Vai dar, pode não dar hoje, não amanhã, mas mais lá para Já frente secaram pode algumas acontecer. que, ao longo da execução, você vai secar mais. Né? A Sanepar tem um planejamento estratégico até 2030, 2040, não estou bem lembrada, mas eles têm um planejamento estratégico. Eles já imaginaram para onde eles vão crescer, o que eles vão expandir na sua cidade, na cidade de todo mundo. Era muito legal de vocês pegarem esses planos, diretores da Sanepar, para ver o que vocês têm. Eu não sei agora como que está essa gestão de contrato. A Sanepar aqui é cessionária, então a gente cobra da Sanepar. Né? A gente fica numa posição confortável de poder cobrar. Mas se você não sabe o que eles vão fazer, você não sabe o que você vai exigir deles. Né? Então, você ter essas informações de como você... Para que lado que eles planejaram o crescimento? É para o mesmo lado que a prefeitura imaginou que vai crescer? Está casando o plano da Sanepar com o plano do município? Como que você vai, né? Tipo assim, você não pode cobrar nada se você não sabe o que eles vão fazer, né? Então, eu acho bem importante, assim, conhecerem quais são os outros planejamentos que você tem no seu município. Um aparelho agora que seca, né? Para secar o lodo? Eu sabia que eles estavam trabalhando com lodo ativado, leito de lodo ativado, eles estavam fazendo muita pesquisa. Eu trabalhei em parceria com a Sanepar. Tem bastante municípios da região que estão instalados. Vai desativar a lagoa daí. Eles têm bastante pesquisa, eu acho bem interessante a forma da Sanepar trabalhar, porque eles trabalham muito com pesquisa. E muita coisa, eles têm um trabalho muito legal para avançar. Então, se eles estão aplicando essa troca, é porque deve ter dado resultado nas pesquisas que eles estavam fazendo aqui. E eu acho assim que a Sanepar ainda tem muito a evoluir, mas o que eles estão fazendo já ajuda bastante. Né? As cidades também, a gente também, né, precisa ajudar. Veja essa questão das nascentes, é uma coisa que você poderia fazer o acompanhamento, para deixar registros para quem venha depois de você. Ó, aqui tinha nascente, demarcar a localização das nascentes, porque é muito comum as pessoas, por querer construir, por querer valorizar o metro quadrado, dão um sumiço nessas nascentes, sabe? Então, se vocês puderem demarcar essas nascentes, se vocês puderem ter esses registros de nascentes, isso é muito legal, porque enquanto é cidade pequena você consegue fazer isso, depois que a cidade cresceu, você não acha mais nada. Né? Então, esses registros são muito importantes. O que vocês puderem deixar de registrado pode fazer muita diferença lá na frente. Né? Qual que é a sua cidade? Pato Bragado fica que lado, mais ou menos? Fronteira com o Paraguai. Fronteira com o Paraguai, mais oeste. Fica na margem. Uhum. E o que você tem de problema lá? É uma bela cidade, bem cuidada em vários aspectos, né? Boas obras. Lá é quente pra caramba. LED, 100% Legal. cidade, essas coisas. Obviamente aí tem alguns problemas sim. Os loteamentos novos são bem fiscalizados. Então, as bocas de lobo, tudo bem. Então, quando as empresas não cumprem com o projeto, tem que refazer, enfim. Mas a parte antiga tem poucas bocas de lobo, né? Então, quando chove, tem um volume de água maior. E também a prefeitura peca na manutenção. Quando vão arrumar uma boca de lobo, não na administração atual, mas enfim, já fecharam a boca de lobo por algum motivo. Na atual, eles, quando vão fazer manutenção, acabam. Essa boca de lobo, acho que eles entenderam o conceito, que tem que ser feita manutenção. Eles estão chumbando lá. Vão colocar uma grade nova ali na boca de lobo, estão chumbando a boca de lobo. Né? Então, como vai haver manutenção dessa boca de lobo quando entupir? O que vai acontecer? Né? Enfim, é uma coisa que tem que ser sanada imediatamente, porque realmente vai sem dúvida vai dar problema. Né? Vai dar problema. Lá nós somos autônomos, água, esgoto, enfim, não tem esgoto, na verdade é fossa, né? Tudo fossa, não tem. O sistema autônomo é só de água, na verdade. Então, esse é um grande problema. E a cidade não tem esgoto. E quantos mil habitantes tem a sua cidade? 6 a 8 mil. Né? Tá, é uma cidade pequena, mas ainda assim... E como que funciona lá o tratamento do esgoto?
cada um faz o seu. Só o padrão de fossa. Enquanto Quando as obras novas, é feita aquela fossa, tem um padrão já estabelecido, código de obras, e aquele. Fica em frente à residência, né? Se um dia passar... Né, tem um certo padrão, mas é só fossa mesmo. Tá. Lá vocês fazem acompanhamento de, tipo, monitoramento de bactéria, de Escherichia coli no rio, de poço, provavelmente lá deve ter muito poço cacimba. Onde eu tenho conhecimento, eu fiz acompanhamento da água que é abastecida. Tá. Agora, não tem muitos rios, né, até porque o nosso rio agora virou um lago, né, as terras foram inundadas, né, então tem pouca coisa, né, mas é da água que a gente, que é uma boa água, né, assim, não sei, Nunca deu problema, graças a Deus. Mas com esse sistema de fossas, né, o risco é alto. Né, Pois é, eu fiquei pensando nisso porque mesmo em água de rio, eu fiz um aluno meu fez um trabalho sobre um rio aqui em Curitiba e encontrou Escherichia coli resistente, 100% das amostras coletadas eram resistentes à amoxicilina. Então, daí, tipo, no postinho de saúde não adianta pôr amoxicilina para atender a população. Então, você tem que saber o que tem de problema. E daí o pessoal da Secretaria de Saúde tem que te dar suporte, porque daí, se aquele antibiótico não funciona mais, não entrega mais aquele, consegue outro antibiótico que ainda está funcionando, né? Porque você consegue dar feedback para o pessoal da Secretaria de Saúde, sabe? Eu vejo que a administração pública, pelo menos falava, que vão em busca de uma solução para o esgoto. Vão pesquisar cidades aí como São João, isso é uma cidade com porte parecido. Sim. E tem um esgoto, né, que você disse. Sim, tem 90 Você é próprio? Não, essa é parte. Essa é parte. Estamos buscando uma solução para esse problema, que acho que é maior. Né? O fato de não ser abastecido por rede de esgoto tipo assim, até hoje não deu problema, legal, a cidade é pequena, legal, dá tempo né, tipo assim, então você já sabe qual é o seu desafio, né, você já sabe qual é o seu desafio. Eu nunca teve preferência essa solução, porque é aquela história, né, está embaixo da terra, Mas o problema de municípios que nem ele, que é autônomo, lá, que a geração a mais, né, é o investimento, né? Porque a partir do momento que você vai... Hoje, o custo da água é barato. Olha, eu considero simbólico o nosso custo. Aí, agora, não cobre, eu ouvi falar, não tenho esses dados, mas que não cobre os custos. Quando começar, E é só água, né? Não tem esgoto. Imagina o investimento do esgoto, né? Aí vai, quer dizer, já vai taxar bem mais alto. Sim, já dobra, né, pelo esgoto já dobra, automaticamente. Vai ter que dobrar, é muito barato. Né? O custo para fazer hoje todo o encanamento ali é altíssimo. O pessoal mandou uma plaquinha ali que era para liberar vocês para o intervalo.